então os nossos conteúdos, né? Já que a gente estava de férias um pouquinho, agora a gente vai voltar a trabalhar. Eu estou esperando vocês, aqueles que não estão presenciais ainda, eu estou esperando que vocês retornem. Porque lá na minha casa não tem Covid, não tem nada. É porque nós temos vários grupos lá que estão há 3 meses já e ninguém adoeceu ainda, então não tem perigo nenhum. Podem retornarem bem tranquilos que tá tudo sob controle. Tem bastante álcool, a gente passa álcool nas mãos, toma um pouco e por aí vai, né? Voltando aqui então nas orações, né, gente? Eu passei para vocês no outro vídeo as orações subordinadas. Aqui então nós estamos com as orações subordinadas, até porque nos falta ainda as adverbiais e as adjetivas, uma vez que eu passei para vocês somente as substantivas. Retomando as substantivas, né? Eu tenho oração subordinada substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, a completiva nominal, a predicativa e a apositiva. Esses são os tipos das substantivas que eu tenho. Outra característica das substantivas é que as orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas pelas conjunções que ou se. Geralmente são essas duas conjunções que introduzem orações subordinadas substantivas, tá? Que tem um valor de substantivo, dos substantivos. Depois das substantivas, com os meus alunos que estão presenciais, eu trabalhei as adjetivas, elas são 2 tipos só, né? Que eu vou trabalhar com vocês também. E agora a gente tem as subordinadas adverbiais. O que acontece com as subordinadas adverbiais? Elas têm função, já estão dizendo, adverbiais, né? Então tem função de quê? Tem função de advérbios, né? Lá dos advérbios, vocês tinham advérbios lá de causa, de modo, de tempo, de lugar, de instrumento, de companhia, né? Então, as orações subordinadas adverbiais nada mais é do que proveniente lá dos advérbios e dos adjuntos adverbiais, né? Só que elas aparecem também introduzidas por conjunções, né? E as adverbiais, nós temos 9 tipos, elas são um pouquinho mais. Porém, né, gente, vocês conseguem identificá-las somente pela leitura. Por quê? Porque vocês vão perceber que as conjunções nas adverbiais, geralmente elas não vêm sozinhas. Claro que aqui aparecem algumas sozinhas, né? Mas geralmente eu tenho uma locução conjuntiva. O que é uma locução conjuntiva? É quando eu tenho uma locução, né, formada por mais de uma palavra. Aqui eu tenho como conjunção só o que, mas isso aqui é uma locução conjuntiva. Então nas adverbiais vai aparecer muito essa questão das locuções conjuntivas, né? Claro que vão aparecer outras conjunções, mas que vocês vão, pela leitura da oração, vocês vão ver. O que vocês têm que prestar atenção para saberem se é uma oração subordinada? Vocês têm que ter 2 orações. Tem que ter uma oração principal e tem que ter uma oração secundária, uma oração subordinada, uma oração que necessita da outra em relação à principal. Que nem aqui, ó. Quando eu digo assim, a cidade foi alagada, né? A cidade foi alagada. Até aqui vai a minha primeira oração, a minha oração principal, né? A cidade foi alagada é a minha oração principal. Aí logo vem a conjunção por quê? A cidade foi alagada porque o rio transbordou. O que aconteceu aqui? A causa da cidade ser alagada foi o transbordamento do rio, né? A cidade foi alagada é a minha oração principal. Oração principal. Porque o rio transbordou é a minha subordinada causal, que me dá ideia de causa. A causa pela qual a cidade foi alagada, o transbordamento do rio. Certo? Outra coisa, aqui eu tenho as principais conjunções. Porque, pois, até observando aqui, ó, quando é que eu uso o porquê junto e sem acento? Quando equivale a pois, então são conjunções equivalentes, né? Que eu posso usar tanto esta quanto esta, certo? Claro que vocês não podem fazer confusão do porquê e do pois lá das coordenadas, porque lá nas orações coordenadas
vocês têm orações independentes. Aqui, uma depende da outra. Nas coordenadas, não. Que lá vocês têm o pois antes do verbo e o pois após o verbo. Não vamos entrar em detalhes, né? Então, por quê, pois, porquanto, uma vez que, por isso que e visto que são algumas das conjunções, as mais importantes, que aparecem lá nas orações adverbiais causais, né? Adverbiais causais, ou causal, como eu coloquei aqui, tá bom? Então, continuando, né, gente? Aí a gente viu lá o quê? A causal, né? Que é a causa de alguma coisa. Depois da causal, nós temos o quê? Nós temos a consecutiva, que nos apresenta uma consequência de algo. Geralmente, a consecutiva é o contrário da causal. A causa gera a consequência, ou a consequência gera a causa. Tanto que a gente pegou a mesma oração. Ó. O rio transbordou tanto que a cidade foi alagada. O rio transbordou tanto que a cidade foi alagada. Aqui está o tanto que, né? Qual é a consequência disso? Qual é a consequência da cidade ter sido alagada? O transbordamento do rio. Então, causa e consequência, uma é o contrário da outra. Se eu conseguir fazer esta variação, esta transformação, eu vou ter uma causal, naquela primeira que a gente viu, e uma consecutiva nesta aqui. E para isso eu vou usar essas conjunções, tanto que, tal que, tamanho que. São as principais que eu uso na consecutiva. Depois da consecutiva, nós temos a condicional. O próprio nome já está dizendo, né? Condicional. Apresenta uma condição de alguma coisa, né? Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Ou seja, aqui está a conjunção se, ó. Deixe um recado caso você não me encontre em casa. Então, as conjunções condicionais é o caso e o se. Ou seja, caso você não me encontre em casa, deixe um recado. É a condição que está sendo usada. Depois da condicional, gente, nós temos a concessiva, que dá uma ideia de ceder, de cedência. E mais fácil ainda para a gente gravar, ela indica um fato contrário, né? E a conjunção que é marcada aqui é o embora, né? Que neste caso, o que vocês observam aqui, ó? Ela iniciou pela conjunção, né? Embora tivesse chovido muito, fomos ao parque. Ou seja, é uma ideia de contrariedade. Mesmo que tenha chovido muito, fomos ao parque, né? Esse mesmo que no lugar do embora. Porém, a principal conjunção que aparece é a adverbial, né? Embora concessiva. Ideia de contrariedade, ideia de concessão. Mesmo que aconteceu aquele fato ali, não nos impediu de irmos ao parque. Ok? Continuando, gente, então, aí nós temos depois o que? A conformativa, né? Dizendo conformidade, da ideia de conformidade, né? Conforme tal coisa. A principal conjunção que nós temos na conformativa é o conforme. Ou seja, tudo ocorreu conforme se esperava. Ou seja, tudo ocorreu da maneira como se esperava. Tudo ocorreu de acordo com se esperava. Tudo ocorreu como se esperava, né? Da ideia de conformidade, entenderam? Depois, a gente tem o que? A comparativa. Oração subordinada, adverbial comparativa. Dá uma ideia de comparação. Está comparando uma coisa a outra. Nós estudamos como loucos estudam. Ou seja, eu tenho duas orações, tenho um como aqui, que me dá a ideia de comparação, né? É uma adverbial comparativa, né? A principal conjunção é o como ou igual a. Nós estudamos igual a loucos estudam, né? Que eu posso usar as conjunções. Depois, nós temos a final, oração subordinada adverbial final. Dá uma ideia de finalidade. Para quê? A fim de quê? E lembrando que este a fim é separado. A fim de quê?
e para que as conjunções mais usadas. Sentei na primeira fila para que pudesse ouvir melhor. Ou seja, é a finalidade, o motivo pelo qual eu sentei na primeira fila. É que nem vocês. Vocês estudam para passar no concurso. A finalidade de vocês é passar no concurso. Então, vocês estudam para que possam passar no concurso. Certo? Chegando então no sétimo exemplo de orações, né, gente? No sétimo tipo de oração adverbial, né? Aí nós temos a temporal. Temporal já está dizendo, indica o quê? Uma relação de tempo, né? Lá quando vocês acharem uma oração lá indicou uma situação de tempo, uma relação de tempo é subordinada, vai ser temporal. Até porque tempo eu tenho o quê? Eu tenho advérbio que indica tempo. Eu tenho adjunta adverbial que indica tempo lá no período simples, quando vocês viam no período simples na análise interna, né? Então a temporal indica uma relação de tempo. As conjunções assim que, no momento, né? Eu me sinto segura assim que chego em minha casa. Ou seja, tá aqui a conjunção, ó, assim que, no momento em que eu chego na minha casa. Eu me sinto segura assim que chego em minha casa. Ou eu me sinto segura no momento em que eu chego na minha casa. Por quê? Isso aqui dá uma relação de tempo. É naquele momento que eu me sinto segura, né? É naquele exato momento que eu tenho segurança, tá? E além disso, nós temos o quê? A proporcional, que indica uma proporção, tá dizendo uma proporção. São orações subordinadas, adverbiais, onde a subordinada indica uma proporção em relação à principal. Fico mais esperto à medida que estudo muito. Ou seja, quanto mais eu estudo, mais esperto eu fico, né? Isso é uma proporção. Se eu estudar pouco, não vou ficar tão esperto, né? Então, se eu estudar muito, eu vou ficar bem mais esperto. E aí, as conjunções que eu uso são à medida que ou a proporção que. Ó, fico mais esperto à proporção que estudo muito. Ou seja, quanto mais eu estudo, mais esperto eu fico. Certo, gente? Aqui terminamos as adverbiais. Na próxima semana eu vou gravar as adjetivas, que são dois tipos, descritivas e explicativas, e também as reduzidas, porque daí as reduzidas eu tenho todas elas novamente, as substantivas, as adjetivas e as adverbiais, reduzida de gerúndio, reduzida de particípio e reduzida de infinitivo. O que eu vou fazer? Eu vou dar um exemplo de cada uma das formas nominais, né? Um exemplo no particípio, um exemplo no gerúndio e um exemplo no infinitivo, né? Um exemplo da substantiva, um exemplo da adjetiva e um exemplo da adverbial. Combinado? Bom estudo para vocês!